assistindo, fica com a gente daqui a pouco, entrevista com o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que você, que é nosso espectador aqui no Metrópolis, gosta de saber do Supremo Tribunal Federal, gosta de saber o que o ministro Gilmar Mendes tem a dizer. Então, fica com a gente daqui a pouquinho, entrevista com o ministro Gilmar Mendes. Já que a gente está falando de Supremo Tribunal Federal, eu vou falar um pouquinho de Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Moraes reagiu à DPU e disse que não violou Constituição. Matéria da coluna Paulo Capelli. Só para a gente continuar nesse assunto aí, já preparar você que está nos acompanhando para assistir a entrevista com o ministro Gilmar Mendes, já entrar aí um pouco em assuntos envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Então é isso, Moraes diz para a Defensoria Pública da União que não violou a Constituição. Aí você me pergunta, o que é que você está falando, Rafael? Vou explicar a partir da coluna de Paulo Capelli. O ministro Gilmar Mendes rebateu argumentos da Defensoria Pública da União, negou ter violado a Constituição na decisão na qual determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Tagliaferro. Esse nome é estranho para você? Também acho que não é. O Tagliaferro, ele era assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Você lembra que o ministro Alexandre de Moraes, nas eleições de 2022, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, depois foi assumido pela ministra Carmen Lúcia, agora vai ser assumido pelo ministro Nunes Marques. Esse processo, essa cadeira sempre está sendo mudada, então nas eleições desse ano, quem cuida do Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Nunes Marques, mas em 2022, nas últimas eleições presidenciais, quem cuidava dele era o ministro Alexandre de Moraes e o Tagliaferro era assessor do ministro naquela época. E o Moraes argumentou que o perito no caso, o Tagliaferro, que é investigado por vazar conversas de juízes do seu gabinete, é considerado foragido da justiça brasileira e não tem endereço conhecido. Por que é que o ministro Alexandre de Moraes usou esse argumento? Por quê? Porque a DPU havia sido nomeada para assumir a defesa dele depois da ausência dos advogados constituídos pelo Tagliaferro, numa audiência que foi realizada no dia 17 de março, ou seja, no mês passado. A Defensoria contestou a intimação do Tagliaferro por edital, já que o endereço do acusado na Itália estava incluído nos autos. Lembrando que o Tagliaferro está na Itália depois que houve todo esse vazamento das conversas, ele está na Itália. Está aqui, inclusive, a imagem dele. Aqui é durante uma entrevista que ele deu ao Metrópolis. Porém, o Moraes argumentou que não, que o endereço válido do Tagliaferro é o informado na fase de investigação, quando ele ainda morava aqui em Brasília. Esse foi o argumento do ministro Alexandre de Moraes na decisão que negou o pedido da DPU para anular a nomeação e a citação de Tagliaferro na Itália. Então, o pedido de anulação, a DPU, primeiro, ela tinha sustentado que o Moraes descumpriu artigos da Constituição. Foi nesse momento aí que o Moraes disse que não violou a Constituição brasileira. E o Código também de Processo Penal, que garantem o direito de Tagliaferro se manifestar sobre a escolha de novos defensores da sua confiança antes da designação do órgão. Foi esse o argumento trazido pela DPU. E ao justificar a citação por edital, o Moraes reforçou o quê? O argumento para destituição dos advogados do Tagliaferro, que chegaram a recorrer da nomeação da DPU, mas, segundo o ministro, não regularizaram a representação processual. Então tá aí a informação trazida pela coluna do Paulo Capelli. Lá tem mais detalhes, tem todo o texto do ministro, sabe aquele juridiquês que a gente está acostumado? O Paulo Capelli colocou tudo direitinho para você acompanhar, mas o fato é de que, apesar da DPU ter reagido, na verdade, o Moraes diz que não violou a Constituição. Então, fica aí mais essa informação a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse, nossa audiência sempre gosta de ouvir mais sobre o Supremo Tribunal Federal, está sempre ligada no que acontece na política brasileira. Então, claro, não poderíamos deixar de trazer essa notícia aqui para você. Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto, tá? Antes da